Começando então, coletiva de imprensa com o técnico Daniel Franco aqui na sala de imprensa do União Frederiquense, após esse empate muito amargo aqui para o União Frederiquense. Afinal, todas as imagens, todos os torcedores e todos que estão presentes aqui no estádio viram um pênalti não dado para o União Frederiquense. Nós não gostamos de comentar sobre a arbitragem, nós como clube, mas Daniel, vou pedir que você faça aí a sua avaliação inicial sobre o jogo. A arbitragem foi um personagem que não vamos conseguir fugir. Boa tarde. Boa tarde. Chega nesses momentos e a gente tem que respirar fundo, pensar na vida, pensar na carreira, e esse é um dos momentos que por vezes faz a gente repensar o futebol, né? Porque o futebol ele é tão cativante, tão emocionante, ele traz multidões, né? Nós aqui, o União Frederiquense é um clube que move toda a região. O pessoal faz um esforço danado para vir, para apoiar a sua equipe, né? Isso fortalece a cidade, o comércio, tudo. E a gente sabia, né? Eu conversava com o Teles e o Lucas ali antes, que nós íamos ter uma dificuldade muito grande na permanência na competição, porque é uma competição difícil. Mas nós não sabíamos que íamos ser tão prejudicados assim de maneira escancarada, né? Intencionalmente ou não, não interessa. O importante é que nós estamos sendo prejudicados há 3, 4, 5 rodadas já. E hoje ficou muito evidente, né? E a gente tem que, como dizem, lamber as feridas e tocar o barco, né? Vamos esperar a rodada passar e vamos ver o que nos resta para o próximo final de semana. Mas antes de qualquer coisa, elogiar o grupo, né? O calor que estava, né? Um jogo difícil pra caramba. A gente sabia que o São José é uma equipe que procurava muito jogo por dentro e foi ali que eles criaram 2, 3 finalizações, mais 2 faltas muito perigosas no primeiro tempo. E nós produzimos mais uma vez, né? E eu até falei para os atletas agora no vestiário que, poxa gente, mais uma vez, vamos dizer, pô, o União jogou pra caramba, o União produziu pra caramba, mas o resultado não foi o favorável. E isso dá uma tristeza, porque a gente produz, a gente trabalha para isso, e as coisas lá dentro de campo elas vão seguindo o processo natural, né? E aí, quando não acontece favor a nós, a gente é prejudicado dessa maneira que todos viram aí. Eu não vou citar nomes de arbitragem, de nada, porque as coisas podem ser revertidas logo ali na frente. Então eu fico por aqui e deixo o restante de todos esses episódios para a direção comentar e falar e tomar as devidas precauções ou providências, né? Mas o importante e o necessário é que era um jogo fundamental para nós, para o nosso objetivo principal, e a gente não conseguiu o resultado positivo, que seria os 3 pontos. Né? Agora é esperar, mais uma vez, repetindo, acabar a rodada e ver o que nos aguarda para a última rodada lá em Caxias. Sobre essa produção ofensiva, Daniel, o Campeonato Gaúcho tem sido extremamente equilibrado, né? A gente até projetava ao longo da semana como que viria o São José, se embalado pelos resultados recentes, por ter marcado 6 gols em 2 jogos, uma vitória contra o Inter, uma vitória fora de casa contra o São Luís, ou se viria satisfeito com o empate que virtualmente o garante na primeira divisão. A gente viu hoje um time que veio muito mais preocupado em proporcionar ou dificultar o jogo do União do que propriamente em o São José propor o jogo. E sobre as chances que o União teve hoje, Daniel, a maioria foram de fora da área. Faltou um pouquinho, de repente, uma jogada mais de lado, uma penetração um pouco maior, para justamente ter mais efetividade, que é o que a gente vem falando há bastante tempo, né? Bom, primeiro o São José. O São José, ele veio, em alguns momentos ele tentou propor o jogo, mas a gente encaixou bem a marcação e não demos essa oportunidade para eles, a exceção, como eu já havia falado, aqueles 2 momentos de finalização de fora da área e as 2 faltas, que foi uma abordagem equivocada nossa. Depois nós contemos bem os avanços, e era sabido que o São José procurava um jogo apoiado por dentro, com o Silas, com os 2 atacantes, com mais um médio que chegava e circular a bola para achar a finalização, uma jogada pelo lado, né? Isso tudo a gente conseguiu conter bem. E aí dominamos as ações e conseguimos construir, mas também, e por isso a entrada do Senna, que foi muito bem no jogo novamente, de tirar o nosso homem em referência e achar um jogo mais apoiado por dentro. Nós construímos por dentro, não tivemos, logicamente, e como tu falou, Lucas, a bola enfiada, o facãozinho não aconteceu para ter aquele lance cara a cara, mas produzimos por dentro, e eu falava ainda no primeiro tempo, sustenta a bola, segura a bola dentro da área,
para a gente começar a ter aproximação e construir a grande chance do jogo, né? E eles fizeram. Erramos alguns passes importantes, mas construímos e não foi, lógico que não foi como os outros jogos, mas também tivemos alguma produção pelo lado, com o Lion principalmente, né? O João fechava um pouquinho por dentro, então o Lion mais ampliado, e a gente conseguiu construir. E aí, logicamente, não fomos efetivos porque não fizemos os gols, mas uma produção ofensiva que nos deu a condição de estar toda essa discussão agora sobre, no mínimo, 2 pênaltis ali, né, bem claro, da mão, o outro que antes do pênalti da mão ali na bicicleta do Senna, o Davidson estava na frente do marcador, ia fazer o gol de cabeça, o cara empurrou literalmente ele com os dois braços nas suas costas, né, e nada foi dado. Então isso realmente deixa a gente muito triste por esse lado feio, escuro do futebol, mas eu com toda essa dificuldade eu ainda fico satisfeito e feliz porque esse grupo tem coragem, esse grupo tem fibra, tem garra, mostrou mais uma vez isso. Temos as nossas deficiências como todos os outros, mas o que esse grupo vem fazendo e produzindo ao longo da competição, com todos esses equívocos de arbitragem contra nós, porque a favor não acontece nada, só contra, a gente tem batalhado firme e vamos continuar até o final. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre a entrada do Senna, né? Que é algo que foi diferente e claro, a gente não tem nem muito como projetar o futuro, tendo em vista as circunstâncias, que faltou uma rodada e tal, mas o jogo assim com o Senna, com essa forma diferente, com essa escalação diferente, é algo que tu gostou, é possível repetir? Como é que tu avalias, Daniel? Eu entendo assim, tem jogadores que têm uma característica muito peculiar que pode atuar em várias funções. O jogo anterior contra o Brasil, pela ausência do João, o Senna jogou pela beirada. E ele veio ano passado para ser um beirada, né? E foi muito bem. E o jogo passado contra o Brasil, ele foi muito bem também. Só que por pensar o jogo, como a primeira linha do São José se postava, e como a gente precisava construir um jogo por dentro e ter uma aproximação dos nossos meias, Eliomar, juntamente com a nossa referência, que não foi referência, foi um falso 9, o Senna. Eu não queria, hoje não era necessário nós termos o nossa referência lá no meio dos zagueiros, porque os zagueiros não abordavam, eles não vinham para o combate. Então eu precisava de um jogo apoiado que viesse à frente para eles se enxergarem, dialogarem bem, e aí nós temos a aproximação de um extremo e a amplitude do outro com a chegada de um volante. Isso aconteceu muitas vezes. Então, gostei da dinâmica. Acho que o Senna, mais uma vez, fez um belo jogo, né? E, logicamente, tudo acaba ou começa quando o resultado é positivo, né? E aí o que faltou realmente foi vencer o jogo. Setor de criação, Daniel, a gente percebe às vezes uma dificuldade na transição ali, especialmente na saída de bola, às vezes o Igor um pouco sobrecarregado, você fez a opção em determinado momento por tirar o Marquinhos e deixar o time mais ofensivo, a gente até entende porque não precisava do resultado, e também pelo retorno do Joãozinho. A gente já viu esse trio produzir mais, claro que tem o mérito adversário, a gente viu uma grande defesa, talvez das melhores atuações de São José defensivamente, mas dá para produzir mais com essa linha de 3, de repente com uma melhor qualificação nessa saída de bola, para a bola chegar para o Eliomar, ele não está tão marcado, hoje praticamente foi uma marcação individual nele. O Eliomar sempre vai ser o atleta mais vigiado da nossa equipe pela sua qualidade, né? E aí sempre quando ele driblar um, já vai ter outro na sobra para dobrar a marcação. Eu acredito que a gente pode criar mais, sim, mas eu acho que a criação maior, ela está dentro da individualidade. A construção a partir do nosso goleiro, do Marcos, ela se dá a partir do momento que a dinâmica começa a acontecer, né? E lógico que a gente teve uma dificuldade, porque o São José, principalmente no primeiro tempo, ele adiantava os dois atacantes dele, e os restos vinha por trás ali, os outros, para inibir as linhas de passe, né? Evitar as linhas de passe. E nós conseguimos em algum momento, e também foi um pedido, e a gente treinou muito na semana, se não tivesse essa linha de base, a gente não podia trazer risco para cima de nós. Então fazia uma bola longa pelo lado, no Lion ou no Senna, trocando de função com o João, porque a gente não tinha grande estatura na frente, para tentar sustentar sua bola, aproximar e a partir de então começar a construir.
algum momento aconteceu e a construção desde da linha de defesa, ela se deu exatamente quando eu tirei o Marquinhos e montei um 4-1-4-1 com a entrada do Davidson no primeiro momento, né? Por quê? Porque daí eles retraíram mais um pouco e o entre linhas começou a entrar, porque o Senna e o Eliomar estavam conseguindo vir como médio para construir, essa bola estava entrando por dentro. Mais o Senna até do que o Eli, porque o Eli estava afundando um pouquinho mais. E a gente começou a ganhar essas linhas de passe, e aí sim, como tu colocaste bem, Lucas, a primeira linha defensiva do São José, e depois ele botou um zagueiro e botou o Pedra para volante, ela é muito consistente. E aí a gente não conseguiu ter as conexões necessárias para achar o penúltimo passe ali em condição de finalizar. Daniel, emocionalmente a gente viu alguns jogadores sendo muito abalados, alguns até chorando ali. E como é que trabalha agora isso? E até um jogador passou por mim e disse: o que mais nós podemos fazer, né? Porque, bom, há todo um esforço e daqui a pouco é sonegada uma marcação, um pênalti, como aconteceu. Como é que trabalha isso, considerando tudo que pode acontecer nessa semana aí? Teles, o que a gente trabalhou essa semana nesse quesito, esse fator, foi algo muito bom, cara. E por isso que eu elogio o grupo, dentro de todas as nossas dificuldades, todas, né, as necessidades que a gente tem, eu elogio porque eles absorveram tudo que aconteceu na semana. Isso foi demonstrado dentro de campo, né? Não dá para negligenciar uma informação dessa. Então nós trabalhamos muito o emocional, trabalhamos muito, né, a capacidade individual e coletiva desse grupo, e eles deram uma resposta boa. Agora a semana que está por vir, como eu falei antes, vamos esperar o fechamento da rodada e ver por onde a gente vai começar. Mas uma coisa é certa, não é só os atletas que estão sentindo muito, a comissão está sentindo muito, a direção está sentindo muito, o torcedor está muito irritado, porque não é algo que está sendo conquistado por méritos do adversário, né? É algo que está fugindo à normalidade do futebol, e isso deixa a gente muito chateado, muito triste, e nós temos que ver e trabalhar. E agora, Daniel, a União vai ter que fazer algo que não conseguiu ainda no campeonato, que é pontuar fora de casa. Mais do que isso, vencer o Caxias. Não se sabe como que vai chegar o Caxias na última rodada, se com chance de classificação ou não. É necessário aguardar o término da rodada, mas uma certeza a União tem: vai ter que vencer o jogo fora de casa, possivelmente. Nós vamos ter que vencer, algo que não fizemos na competição, mas o que mais... lógico que vencer o Caxias, uma bela equipe, está lá com possibilidade de classificação ainda, né? Tem um treinador que já conhecido aqui da aldeia, né? Monta muito bem as suas equipes, tem uma consistência defensiva muito boa, mas eu só peço que seja um jogo que transcorra de maneira natural. Se a gente construir condições para vencer, para fazer o gol, para ter um pênalti, que seja dado, né? Assim como o Caxias, se ele construir para fazer o gol, que seja dado. A gente não pede que venha nos favorecer, a gente só pede que haja critério igual para ambos os lados. Só para finalizar, a gente sabe que é muito difícil uma equipe aqui do interior montar um plantel, um grupo para enfrentar a primeira divisão, e a gente sabe que tu sente isso, né? Tu tem dificuldade, não tem um grupo muito grande e com a mesma qualificação. E aí acontecem essas situações, com a experiência que tu tem já no futebol, o torcedor vai para casa indignado, está nos ouvindo agora, pensar: não compro mais ingresso, não vou mais lá. Como é que faz para a gente enfrentar, ou o que é possível fazer para mudar essa situação? Porque parece assim muito claro que é algo direcionado para tirar as equipes mais distantes, as equipes menores. Como é que trabalha isso para o futebol evoluir? Teles, eu tô no futebol desde os 11 para 12 anos de idade, né? E primeiro foram 21 anos como atleta, e desde então, quando eu parei de jogar em 2003, eu estou em comissão, né? Primeiro buscando a minha formação, depois trabalhando em categoria de base e depois a nível profissional. A gente nunca acredita nas coisas até que começam a acontecer com a gente, né? E é muito chato isso, é muito triste. E quando a gente fala de time do interior, que está tudo direcionado, eu não quero aqui falar nomes ou qualquer coisa que possa vir a me prejudicar logo ali na frente. Mas eu acho que isso é uma decisão que tem que partir do órgão maior, né? Nós precisamos ter mais, com todas essas dificuldades, com o time que acabou de subir,
da divisão de acesso e fez uma campanha histórica, né? Com um campeonato simplesmente perfeito. Remodelou e construiu em 45 dias um novo estádio, talvez um dos melhores, melhor dizendo, um dos melhores do interior do estado, né? Tirando os clubes ali, Juventude, os clubes que têm um histórico maior. Fez de tudo para trazer a comunidade. A comunidade abraça esse clube aqui como poucos. Todos que vêm aqui, todo o órgão público, né, todas as pessoas que vêm aqui sendo do meio do futebol não são muito bem recebidas. E eu só estou pela 5ª vez no União porque eu presencio isso e vejo a maneira que eu penso que as coisas têm que ser. Mas no futebol parece que tu pensar e agir corretamente é errado, né? E isso mais uma vez frustra a gente. Então eu acredito assim, ó, com toda a dificuldade que os clubes pequenos têm, a gente teve muita dificuldade para montar o elenco porque a competição acabou dia 28 de novembro, entramos em dezembro, nos apresentamos dia 15, os outros clubes já estavam com os seus grupos montados e nós fomos correndo atrás de atletas, não conseguimos alguns importantes, né, com características bem importantes que seriam, e estamos aí batalhando e brigando com esse grupo que foi montado, e eles estão dando, na medida do possível, uma resposta boa. Só que a gente fica frustrado justamente porque as coisas não estão acontecendo ou tomando o rumo que tem que ser, o curso não está seguindo o curso natural como deveria ser, não só aqui, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, ou seja, resolvido dentro de campo de maneira que um constrói, vai lá, produz e faz, o outro constrói, vai lá, produz e faz, não direcionado, e dá a impressão que as coisas estão muito direcionadas. Isso dá uma tristeza e um desânimo grande, mas é como eu falei, eu estou no meio desde dos meus 11 anos de idade. Eu sou apaixonado por futebol, eu vivo futebol 24 horas por dia. Eu quero dormir hoje, eu tentar dormir e acordar amanhã e acreditar que em algum momento as coisas vão mudar. Muito obrigado. Tá certo então, obrigado Daniel pela coletiva de imprensa hoje e temos fé. Semana que vem vamos estar fazendo uma nova coletiva com a União na primeira divisão.